Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no sintetizador de hoje estarei dando início à síntese do livro Merece Confiança? O Novo Testamento? De F. F. Bruce. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Frederick Five Bruce foi um estudioso bíblico que nasceu na Escócia em 1910, mas que viveu a maior parte de sua vida na Inglaterra, onde morreu no ano de 1990. Ele publicou aproximadamente 45 livros. Este livro que estou apresentando foi a primeira obra de Bruce, publicada em 1943 com o nome The New Testament Documents. Are They Reliable? No Brasil, a primeira edição foi publicada em 1965. Esta que tenho em mãos é a segunda edição, publicada em 1990 pela editora Vida Nova. Mas sei que em 2009 saiu uma terceira edição desta obra pela mesma editora supracitada. Contém aproximadamente 155 páginas e é dividida em 10 capítulos, além de prefácios. Alguns dizem que não é importante se é verdadeiramente históricas as narrativas do Novo Testamento. O que interessa é que os princípios apresentados nessas narrativas são válidos. Dizem ainda que a história de Jesus pode ser um mito ou lenda. O que importa é que seus ensinamentos são valiosíssimos e quem viver segundo eles, mesmo que não creia em Jesus, pode se chamar cristão. Isso poderia até ser aplicado a outras religiões, porém, quanto ao cristianismo, isso não seria possível. Haja vista que, para tal, aceitar o Evangelho, as boas novas, passa pela aceitação de que Deus adentrou a história. A aceitação de tal fato é sine qua non para o ser cristão. A raiz do cristianismo é histórica. Um historiador irlandês não religioso chamado William Lecky certa vez exaltou o caráter de Jesus, dizendo que é o exemplo mais elevado em virtude e que este seu caráter, no qual se tem apenas registrado os 3 últimos anos de vida, exerceu muito mais influência positiva do que as reflexões dos filósofos e apelos dos moralistas. Considerando que o caráter de Jesus só se pode conhecer por meio dos escritos do Novo Testamento, é de suma importância que, no mínimo, se investigue seriamente a veracidade histórica, mesmo que, quiçá, não se possa provar. Os 5 primeiros livros do Novo Testamento são históricos. Os 4 primeiros são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam os 2 ou 3 últimos anos da vida de Jesus, cada um de um ponto de vista e a públicos diferentes. Os 3 primeiros são conhecidos como evangelhos sinóticos, pois se assemelham em certos pontos, enquanto João tem uma forma bem diferente de apresentar a Jesus. O 5º livro, Atos, é uma continuação direta do Evangelho de Lucas e traz a narrativa do que aconteceu após a ressurreição e a ascensão de Jesus. Além destes, o Novo Testamento contém 13 cartas de Paulo, 9 destinadas a igrejas, que são Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 1ª e 2ª cartas aos Tessalonicenses. E 4 destinadas a indivíduos, 1ª e 2ª carta a Timóteo, Tito e Filemon, sendo as 3 primeiras conhecidas como epístolas pastorais. Ainda se tem a carta aos Hebreus, cujo autor é anônimo. E as epístolas gerais, a saber, uma que leva o nome de Tiago, que provavelmente é o irmão de Jesus, uma de Judas, irmão de Tiago, 2 de Pedro e 3 que não apresentam o nome do autor, mas que, por conter muita afinidade com o Evangelho de João, é atribuída ao próprio. Por fim, tem o Apocalipse, ou Livro da Revelação. Livro da Revelação, e não das revelações, como alguns dizem, de autoria de João. O livro de Atos era aceito e considerado fundamental por todos para o Novo Testamento.
Haja vista que era o livro que conectava os evangelhos às epístolas de Paulo, além de clarificar a autoridade apostólica de Paulo, descrevendo sua história de conversão e missão. Os livros que mais tiveram dificuldades para entrar no cânon foram as que se encontram no final do Novo Testamento. Por exemplo, Orígenes rejeitava a Epístola aos Hebreus, a de Tiago, a segunda Epístola de Pedro, a segunda e terceira Epístolas de João e a de Judas. Eusébio rejeitava as mesmas que Orígenes, com exceção da Epístola aos Hebreus e com acréscimo ao Apocalipse de João. Até que no ano 367, Atanásio prescreve os 27 livros que temos hoje como canônicos. Mais tarde, Jerônimo e Agostinho, no Oriente, aceitaram os mesmos 27 livros. É bom informar que, na época, havia obras que eram muito respeitadas e lidas e que, apesar de alguns considerarem-nas como canônicas, não o eram pela grande maioria. Estas obras eram O Pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé, as Epístolas de Clemente e o Didaquê, conhecido também como o Ensino dos Apóstolos. Apesar do rompimento da Igreja com o judaísmo, o Antigo Testamento continuou sendo reconhecido como autoridade em matéria de Palavra de Deus. Apenas foi conferido aos 27 livros do Novo Testamento que temos hoje autoridade equiparada. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Merece Confiança, o Novo Testamento? Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.